Tom Strong, Terror na Terra Obscura, a 278ª HQ que eu estou lendo esse ano. Esse aqui é o segundo volume da série do Tom Strong, que reúne as edições de 8 a 14. Essa HQ ela continua seguindo a tendência da primeira, de que não tem exatamente uma história ligando, não está sendo contada uma história ao longo das edições, mas sim os capítulos vão apresentando histórias pontuais, como se fosse quase uma coletânea de contos ou histórias segmentadas, o que na verdade era bem comum nas histórias em histórias pulp, que eram em geral curtas e muitas delas apresentavam o mesmo personagem várias vezes, resolvendo situações pontuais e então retornando para novas aventuras. Era comum tanto na literatura quanto em revistas antigas. E essa é justamente uma das grandes inspirações do Tom Strong. Esse volume aqui eu achei que teve coisas ainda mais, como posso dizer, excêntricas do que no primeiro. E as aventuras que o Tom Strong passa aqui realmente são bastante peculiares. Como, por exemplo, quando ele é contactado por um conhecido dele de outra terra. É uma terra que ele descobriu que fica como se fosse numa galáxia espelhada na nossa, no mesmo universo, e que tudo lá funciona da mesma forma e tudo evoluiu da mesma forma que a Terra. E que é uma terra em que tem paralelos com a terra onde ele vivia. Inclusive um paralelo dele mesmo, só que sendo outra pessoa. E essa aventura dura umas 2 ou 3 edições. Eu diria que a maiorzinha daqui é justamente a Terra Obscura, que dá título a esse volume. E eu achei uma história bem legal, em que o Tom Strong faz uma viagem intergaláctica para ir nessa outra terra, se juntar a heróis que são basicamente versões de heróis da DC. Basicamente tem um Batman, tem um Robin, tem um... Não reparei se tem um Superman, mas tem um Lanterna Verde, tem um... como é? Eu acho que é Phantom Strange. Porra, esqueci o nome da personagem. É que eu não sou tão leitor da DC, acabo que alguns nomes de uns personagens menos conhecidos me fogem à memória. Mas basicamente tem várias versões de personagens da DC e eles têm que enfrentar uma ameaça que está basicamente destruindo um planeta para transformá-lo em uma espécie de nave para que essa criatura robótica gigantesca, lembra um pouco Galactus até, possa se deslocar para outro lugar. Mas essa é apenas uma das histórias, tem uma que reúne vários Tom Strongs de diversos tempos e também de outra dimensão, como por exemplo o Tom Strong Coelho, da dimensão meio cartunesca, para enfrentar o inimigo do Tom Strong, que é o Savin. Várias versões do Savin, tipo, na verdade, se duvidar, infinitas versões do Savin, para proteger um local no fim do espaço-tempo, onde um guardião de todo o tempo do universo guarda o universo no próprio fim dele e tem uma pedra, um artefato, onde ele pode vislumbrar e até, de certa forma, talvez controlar diversas seções do espaço-tempo da realidade, ou talvez de várias realidades. De várias realidades, provavelmente, já que envolve também o Tom Strong Coelho. E aí vai a Tesla, o Tom Strong adulto, o Tom Strong criança de 12 anos, e o Coelho Tom Strong enfrentar uma horda de Savins, porque estão todos sendo chamados para esse tempo para conseguir derrotar o Tom Strong e conseguir a pedra. E nisso tem toda uma questão de que aquilo acontece várias e várias vezes, e as coisas começam a ficar meio embaralhadas, e o próprio Savin acaba se auto-derrotando porque ele não tinha como ganhar nessa disputa em primeiro lugar, além de outras coisas interessantes, como por exemplo, antes disso, na verdade, tem uma coisa envolvendo que a Tesla faz sem querer, que ela ativa uma coisa sem querer e faz com que Teslas de várias outras dimensões comecem a surgir lá. E, tipo, meio que Teslas de várias outras dimensões acabam fazendo isso, que é mexendo numa coisa que o pai dela disse para não mexer, ao mesmo tempo indo para lá, e depois o pai dela, o Tom Strong,
vem assim, Tesla, o que você está fazendo? Eu mandei você não mexer aqui. E aí os pais das respectivas Teslas de outros universos vão lá também fazer isso. Aí tem Teslas que são e Tongstrongs que são de universos malignos. E aí acaba tendo uma confusão, e no meio disso o Savinha aparece. E realmente essa HQ tem bastante coisa assim, envolvendo multiversos e multitempos. E além de coisas igualmente excêntricas. Uma história que eu gostei muito é de a Tesla contando como uma vilã que tem a capacidade de... Tem uma roupas, na verdade umas botas que tem a capacidade de virar as coisas, tipo como virar o mundo a 90 graus. Por exemplo, ela altera completamente a gravidade e vira as coisas a 90 graus. E ela é filha, na verdade, de um vilão que também usava essas botas. A Tesla mostra como ela... Aqui, a coisa tudo virada. E isso é uma coisa bem absurda, bem pulp, de um jeito bem, como posso dizer, mirabolante e bem no espírito do que o Alan Moore quer nessa HQ Tom Strong. Aí a Tesla vai mostrando como a Tesla derrota essa garota, que é a Kid Tilt. E no final, aí a Tesla e o Salamão... Aí foi assim que... Foi por causa disso que tivemos que derrotar ela, que a gente não conseguiu voltar a casa a tempo e arrumar a casa antes de vocês voltarem, o Salamão. Exato, lamentável, não? Aí o Tom Strong ficou olhando assim pra ela, braços cruzados. Aí ela, certo, a gente deu uma festa. A gente... Aí, a história foi só ela inventando uma desculpa pra casa toda bagunçada, praticamente destruída. E foi uma reviravolta no final que eu achei bem divertida. Tom Strong é uma HQ muito legal de ler. Eu não acho que nem de longe seja o maior trabalho do Alan Moore, mas com certeza é um ótimo trabalho dele, desse escritor que tem várias obras de alto calibre, e Tom Strong é uma dessas obras, embora tudo bem que eu ainda não terminei, mas não consigo colocar ela na mesma qualidade de, por exemplo, Watchmen ou V de Vingança, ou até mesmo de Prometheia, que ele escrevia para o mesmo selo lá do DC. Mas ainda assim é uma história que vale muito a pena. Aqui uma amostra de Tom Strongs de várias dimensões que são trazidos pela Tesla. Mas assim, é uma história que vale muito a pena. E é uma leitura muito divertida, legal mesmo. De tipo, ela é pura diversão. Ela é feita para isso, embora talvez não seja para todo mundo por causa dessa questão dos temas pulp e de às vezes ele misturar os gêneros e a grande quantidade de diálogo, que não vai ser problema para a maioria dos leitores, mas quando essa HQ foi lançada, a quantidade de diálogos em HQs mais heróicas já tinha diminuído bastante, e aqui o Alan Moore deliberadamente busca um estilo mais antigo para combinar com a proposta da HQ. Então talvez não sejam todos os leitores que acabem curtindo ela, mas eu digo que é uma obra fantástica. E eu estou gostando muito de ler, mas eu só vou continuar a leitura dela ano que vem, porque como ela tem muito texto e é maior do que o encadernado normal, de um encadernado capa cartão normal, acaba demorando para eu ler e me prejudica um pouco nessa minha reta final. Então vou acabar lendo o resto dela só no ano que vem. Mas por enquanto isso, espero que tenham gostado desse vídeo e vou ficando nessa e voltarei no próximo vídeo com Pluto, volume 4. E é basicamente isso. Até a próxima.